Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que horas vocês estão vendo o vídeo. Hoje nossa aula é uma aula bem interessante, uma aula sobre primeiros socorros, né? Uma aula bem legal, né? De várias curiosidades, várias coisas interessantes que nós temos que ver para nós entendermos aí, né, como que funciona. Para a gente ter a gente fala assim, noção. Claro, né, que é uma situação que, se ocorrer, nós vamos ligar ali, né, para a ambulância mesmo, para o SAMU, para vir estar socorrendo, até porque nós não somos socorristas, né, não temos essa formação de socorrista para nós estarmos aí atendendo um paciente, né. Então, eu falo aqui para vocês, vocês vão ter uma base, uma noção, né, do que está acontecendo com aquele paciente, para estar conversando ali com o socorrista, com o médico, para estar entendendo, né, a situação que está ocorrendo. Então, vamos lá. A gente vai começar. Vamos continuar. Então, primeiro a gente tem que entender o que é primeiros socorros, né? Primeiro socorro é o cuidado imediato prestado a uma pessoa, tá? Fora do ambiente hospitalar, cujo estado físico, psíquico ou emocional estejam abalados, né? Ou seja, o primeiro socorro já fala, né? A primeira palavra aí, ó, primeiros, né? Já vem da primeira pessoa, né? Que viu aquele paciente. Primeiro atendimento, socorro, né? Socorro quer dizer atendimento, quer dizer que a pessoa está passando mal. Então, ou seja, primeiros socorros, ou seja, primeiro atendimento dado, prestado a um paciente, a não ser aí, né, numa unidade hospitalar, ou seja, dentro do hospital. Então, isso quer dizer que é o primeiro socorros. Deixar um tempinho. Então, sempre que coloque em perigo, né, a vida ou a saúde, com o objetivo de manter a função vital de um paciente e evitar aí o agravamento dessa condição, né? Ou seja, a gente tem que estabilizar esse paciente até que ele receba uma assistência médica especializada, né? Então, a gente tem que saber o que é aí, né, funções vitais. O que é uma função vital? É algo que mostra que meu paciente está vivo, certo? Então, o que mostra que meu paciente está vivo? Temperatura do corpo, então é uma das funções vitais do nosso organismo. Então, o paciente ele tem que estar quente, tá? O paciente quente quer dizer que ele ainda tem ali a circulação sanguínea, né? Ainda está circulando o sangue e o paciente está quente, uma temperatura mais quente. Batimento cardíaco, né? Então, batimento cardíaco é uma segunda função vital, que mostra que o coração está batendo, né? Então, toda vez que eu tenho um coração batendo, eu vou ter ali pulsação. Onde eu posso sentir a pulsação? Tanto na parte superior do pescoço, quanto na parte da virilha, quanto no pé do meu paciente, quanto no pulso, tá? Então, todos esses locais eu consigo averiguar se o paciente está tendo uma pulsação, que é o batimento ali. Lembrando, pessoal, que se eu tiver uma hemorragia, o batimento cardíaco vai estar mais fraco. Isso é normal, tá? Então, toda vez que eu tenho uma hemorragia, ou seja, perca de sangue, o meu batimento cardíaco vai estar mais fraco. Porém, se tiver batimento cardíaco, tem vida, tá? Então, a gente falou da temperatura,
batimento cardíaco, pressão arterial, que aí eu preciso ter um aparelho, né, para estar aferindo a pressão do meu paciente, não consigo ver isso a olho nu, né? E uma outra função vital é observar o abdômen do meu paciente. Ou seja, toda vez que nós respiramos, o nosso abdômen sobe e desce, tá? Então, isso é uma outra função vital que eu observando ali, né, o meu paciente, eu consigo ver se ele tem, né, se ele está respirando, se está tendo troca gasosa a partir dessa aumento, né, e diminuição ali do abdômen do meu paciente. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Continuando. Então, a gente tem uma pessoa que ela é um prestador de socorro, né? Que é uma pessoa leiga, mas que ela tem um conhecimento capaz de prestar atendimento a uma vítima até a chegada do socorro especializado. Que no caso ali, né? Somos nós que não temos ali o curso de socorrista, porém entendemos da área da saúde, né? Conseguimos ali observar funções vitais de um paciente, conseguimos dar os primeiros atendimentos, porém nós somos um prestador de socorro, né? Nós não somos um socorrista, certo? E aí nós temos um socorrista, que ele é tecnicamente capacitado, né? Tem um curso de socorrista, né? Para com segurança avaliar, identificar os problemas que comprometam a vida. Cabe ao socorrista prestar o atendimento e o socorro pré-hospitalar, o transporte deste paciente sem agravar as lesões, tá? Então, o socorrista, ele faz parte ali da equipe do SAMU, né? E ele vem ali com o médico junto para ele estar levando esse paciente para estar tendo a sua entrada no hospital. E tudo, pessoal, para termos a manutenção da vida, ou seja, todas as ações aí desenvolvidas com o objetivo de garantir a vida da vítima, né? Sempre a qualidade de vida do paciente, né? Então a gente pede, por exemplo, se acontecer um acidente, a pessoa que aconteceu o acidente não deve ser movimentada antes que chegue o SAMU, né? Por quê? Porque pode ter quebrado, por exemplo, uma vértebra e nessa movimentação errada, né, o paciente ficar tetraplégico, paraplégico, né? Então, tudo isso que a gente sempre pede para a gente não estar mexendo, para que a qualidade de vida desse paciente seja preservada, né? Que ali, por um movimento errado, por exemplo, aconteça um outro problema que vá tirar a qualidade de vida desse paciente. Então, sempre o primeiro socorro é oriundo aí da manutenção da vida. Deixar para vocês copiarem.
Então, essa qualidade de vida sempre são ações, né, desenvolvidas para reduzir as sequelas que possam surgir durante, né, ou após o atendimento, né, um atendimento errado. E aí está gerando essas sequelas mais graves. O que é uma urgência? É um estado grave que necessita de atendimento médico, embora não seja necessariamente uma emergência. Por exemplo, contusões leves, entorses, luxações, tá? Então, tudo é uma urgência, diferente de uma emergência, né? Uma emergência, por exemplo, é uma hemorragia, um acidente de carro, onde eu tenho fratura expostas, né? Isso é uma emergência. Já uma urgência é um estado grave que necessita de atendimento, mas não é uma emergência, tá? Por exemplo, umas contusões leves, torções. Por isso que quando nós ligamos o SAMU, nós temos dois tipos de SAMU. Nós temos um SAMU que não vai o médico, que vai só o socorrista e os técnicos de enfermagem. E nós temos um SAMU que tem a presença do médico, tá? Equipes de SAMU, onde vai somente socorrista, equipe de técnico de enfermagem, é urgência, tá? Quando nós temos ali a presença do médico, por exemplo, aí já é uma emergência. Por isso que quando nós ligamos, eles perguntam várias situações ali para nós, né? Por exemplo, o paciente está respondendo, né? O paciente consegue, ele tem a noção do nome dele, por exemplo, né? Então, se eu perguntar para o paciente qual é seu nome, ele consegue responder, né? Pergunta se o paciente está respirando, se tem batimento cardíaco, porque ele está analisando os sinais vitais desse paciente, para ele ver se ele vai enviar uma emergência, né? Um SAMU ali com uma emergência, ou um SAMU com urgência, tá? Então, sempre isso é avaliado. Vou deixar um tempinho, porque essa pergunta cai no final da nossa aula, tá bom? E aí a emergência, né, que é o estado que necessita de encaminhamento rápido ao hospital. O tempo gasto entre o momento em que a vítima é encontrada e seu encaminhamento deve ser o mais curto possível, né? E aí eu preciso... Então, aqui tem exemplos, ó. Parada cardiorrespiratórios e hemorragias graves. Vou voltar aqui para vocês copiarem, porque vai cair na perguntinha no final da aula o que é urgência e o que é emergência, tá? Urgência, não preciso do médico, somente socorrista e as enfermagem. E emergência, eu preciso, né, do médico e ir mais rápido possível ao hospital. Já não tenho aí a presença de sinais vitais muito predominantes, tá bom?
O que é um incidente, né? Um incidente é um fato, um evento, né, desastroso, do qual não resultam pessoas mortas ou feridas, mas que pode oferecer um risco, né? Então, isso é um incidente. Diferente de um acidente, tá? Um acidente eu já tenho pacientes feridos, né? Eu já tenho fraturas, eu já tenho pacientes feridos. Então, um incidente é algo ali que eu não tenho ninguém, né, ferida ou alguém morto, né? Então, eu tenho um incidente. Já um acidente, eu tenho um paciente, que é o que a gente vai falar, com, né, com ferimentos ou até mesmo morto. Então, essa é a diferença entre incidente e acidente. E o que é um sinal? É a informação que eu vou ver, né, observar na minha vítima, né, no meu paciente. Então, eu vou observar os sinais vitais ali daquele paciente, né? Então, se ele está tendo pulsação, se é a temperatura do paciente, pressão arterial. Então, tudo isso eu vou analisar, todos esses sinais que eu vou observar na minha vítima. Sintoma é a informação a partir de um relato da vítima, tá? Então, sinal é o que eu vou observar. Então, por exemplo, eu estou observando que esse paciente está tendo uma hemorragia. É um sinal. Agora, ele vai me falar que ele está com fraqueza. Isso já é um sintoma, porque foi algo que a vítima me relatou. Então, sinal e sintoma são situações diferentes, né? Sinal é o que eu posso ver. Sintoma, o que o paciente me relata. Então, por exemplo, eu posso ver que ele está machucado. Ah, ele me falou que ele está com dor. O sinal é o machucado, o sintoma é a dor no corpo, tá? Deu para entender a diferença entre sinal e sintoma? Vou falar de novo. Sinal é tudo que eu posso observar, tudo que eu posso ver. Sintoma é tudo que a minha vítima pode me falar. Então, o paciente está com uma dor no corpo, tá? Ele está machucado, é um sinal. Sintoma, dor no corpo, tá bom? Que isso também vai cair no final da nossa aula de perguntinha. Então, vou deixar para vocês copiarem.
Lembre-se, né, gente? Acidentes ocorrem a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Devemos estar preparados para enfrentá-los da melhor maneira possível. E a omissão de socorro, né, que é deixar de prestar um socorro, ou seja, não dar nenhuma assistência à vítima desse acidente, ou a pessoa deixar a pessoa em perigo, né, emitente, podendo fazê-lo, é crime, segundo o artigo 135 do Código Penal brasileiro. Então, por exemplo, aconteceu um acidente, eu estou atrás, eu tenho que parar para prestar os primeiros socorros, ou pelo menos para ligar para o SAMU, né? Não fugir do local ou sair do local, né? Eu tenho que prestar os primeiros socorros. Isso está lá no artigo 135, certo? A omissão ou a falta de um pronto atendimento eficiente são os principais motivos de mortes e danos irreversíveis em vítimas de acidente de trânsito. Então, olha o tanto que isso é importante, né? Nós darmos ali os primeiros socorros, nós ligarmos para o SAMU na hora que a gente passou. Então, aconteceu um acidente, na mesma hora, já presta o primeiro atendimento, já liga para o SAMU, né? Já vê o que está acontecendo para evitar ali uma vítima, né? Então, sempre nós vamos preservar a vida, reduzir o sofrimento desse paciente, prevenir complicação, proporcionar transporte adequado, né? Possibilitando melhores condições para receber o tratamento, né? A hora que chegar lá no hospital. Então, isso são os objetivos dos primeiros socorros. Deixar aqui para vocês copiarem. Pessoal, agora na nossa próxima aula nós vamos falar dos 10 aí motivos, né? Os 10 mandamentos do socorrista. Como que nós temos que prosseguir, né, numa situação ali que nós temos que fazer o atendimento desse paciente, né? Vocês podem observar que o primeiro é mantenha a calma, né? E esse é o primeiro mandamento que a gente vai estar falando
no nosso próximo vídeo. Muito obrigada, até o próximo vídeo.